Olá, meus amigos empresários, contadores, RH, gerentes e líderes de equipe. Eu me chamo Yuri Biapina, sou advogado e especialista em direito trabalhista há quase 10 anos e tenho ajudado inúmeras empresas a se protegerem e recuperarem o controle das suas equipes. Hoje eu preparei um verdadeiro presente para você, para a sua empresa. Então, presta bastante atenção, porque hoje, aqui, eu vou te revelar de forma 100% gratuita o meu método que é infalível para aplicar uma justa causa sem riscos de reversão lá na Justiça do Trabalho. Quantas vezes você já pensou ou até mesmo planejou dar uma justa causa, mas travou pela falta de conhecimento ou mesmo pelo medo de um processo trabalhista? É muito comum hoje nós presenciarmos um funcionário que não produz como deveria, que prejudica a empresa, que mina o clima organizacional e, mesmo assim, os empresários têm receio de agir por insegurança jurídica. Hoje eu vou te mostrar a ferramenta mais poderosa para você proteger a sua empresa e voltar a liderar com confiança. Hoje eu vou te revelar o método para aplicar uma justa causa sem riscos. Então, sem enrolação, sem juridiquês, porque eu sei que o seu tempo é o recurso mais valioso que você e a sua empresa têm. Bora começar. Yuri, por que é que tu criou essa aula e por que é que tu está entregando ela de forma 100% gratuita? Pessoal, porque todos os dias vocês que são meus clientes, vocês empresários, perdem dinheiro, perdem tempo e sofrem desgastes emocionais por não saberem como agir quando o funcionário comete um erro, seja esse erro leve, seja esse erro médio, seja esse erro grave. Infelizmente, a realidade que a gente vive hoje no Brasil é uma realidade onde a massa de funcionários são funcionários extremamente improdutivos, que prejudicam muitas vezes a sua equipe no local de trabalho, que têm atitudes que ferem a ética ou até mesmo a confiança de seus gestores. E o pior, não é só esse tipo de comportamento, mas a inércia de não saber como agir, de não saber quais são os seus direitos, de não saber como produzir provas suficientes. Pessoal, a justa causa não é um bicho de sete cabeças. Ela é um direito da empresa, mas que precisa ser aplicada com inteligência, com método e principalmente com provas. E você já sabe, se você errar, não tenha dúvidas que o processo vem. Com toda certeza você vai receber uma ação trabalhista. E isso sim vai doer muito no seu bolso. Agora você tem duas escolhas: continuar refém de funcionários que prejudicam a sua empresa ou aplicar o que vai aprender aqui para liderar com segurança e recuperar o controle do seu negócio. E para a gente começar, bora mudar esse slide. Por que a justa causa é essencial para o seu negócio? Aí eu te apresentei dois tópicos. O primeiro, porque protege a sua empresa, e o segundo, porque mantém a produtividade. Como assim, Yuri? Porque aqui protege a minha empresa? Só porque esse funcionário é mandado embora? Não só por ele, mas aqueles que estão ao entorno desse, que foi mandado embora porque cometeu um ato grave, porque cometeu uma falta grave, começam a observar. Essa empresa tem regras, essa empresa tem dono, essa empresa tem cultura. Nessa empresa nós temos que produzir, nessa empresa nós temos que seguir essas regras. E é exatamente isso que faz esse tópico 2 aí, ó, manter a produtividade. Você mantém uma equipe alinhada, disciplinada, uma equipe que vai impactar diretamente no teu faturamento. Então, é importantíssimo dar uma justa causa, ter uma cultura de justa causa, ter uma cultura de empresa forte, porque você protege a sua empresa e mantém a produtividade. Mudando de slide, quando você tem essa cultura, quando você implementa essa rotina de punição, de advertência, de suspensão, de justa causa, você começa a ter o que tem nesse slide, os benefícios de uma equipe alinhada e produtiva. Exatamente por quê? Porque aquelas pessoas que te permeiam ali entendem que a sua empresa tem regras, que a sua empresa quer crescer, que a sua empresa quer vender, que a sua empresa quer faturar. E quais são os benefícios? Crescimento acelerado, como tem aí no slide, uma equipe alinhada e produtiva que impulsiona o crescimento da empresa e aumenta os seus lucros. O seu funcionário com a sua cabeça, olhando para o teu negócio como algo que vai permitir com que ele também cresça. Qual é o outro tópico? Clima positivo, um ambiente de trabalho positivo aumenta a moral da equipe e reduz aquele conflito, né? Aqueles rumores, aquele clima pesado. Então,
o clima positivo é instalado. Por quê? Porque na sua empresa deve ter uma regra que é proibido reclamar, é proibido murmurar, é proibido fofocar. Todas essas coisas têm que estar muito claras na sua empresa. E é isso que lá no manual da Justa Causa, que é a Masterclass que eu vendo, eu tenho tudo isso documentado, mapeado e com o e-book. Para quem comprar, receber essas 11 regras mais aplicadas nas empresas do Brasil e que aumentam o faturamento. E qual é o terceiro benefício que tem aí nesse slide? Reconhecimento. O reconhecimento do trabalho bem feito motiva os funcionários e aumenta a performance. Cara, imagina só, um funcionário que trabalha em uma empresa que tem regras, tem começo e tem fim, onde ele é respeitado, onde ele olha e vê que a empresa está faturando bem, onde ele olha e vê que é nesse local onde ele quer fazer história, é nesse local que ele quer construir a carreira dele. E o que é que você vai fazer em troca? Reconhecer, né? Você vai dar reconhecimento. Então, todos esses benefícios, eles vêm de uma cultura de justa causa, de uma cultura de uma empresa que tem regras, de uma empresa que realmente tem uma cultura de crescer. Aqui nós não aceitamos enrolação, aqui o que nós queremos é mudar a história de muitas famílias. Passando para o outro slide, temos as etapas para implementar essa rotina disciplinar eficaz. Essa rotina disciplinar eficaz, ela precisa ser comunicada de forma muito clara, precisa ter treinamento para a tua equipe e ela precisa ser monitorada. O que é que cada um desses 3 tópicos que eu trago para ti, o que é que eles dizem? Comunicação clara. Comunique as regras e expectativas da empresa de forma clara e transparente. É importantíssimo até para o teu funcionário entender que a tua empresa agora está muito mais bem posicionada, que a tua empresa agora tem uma norma, tem um manual de conduta. E é exatamente isso que vai fazer ele olhar para a tua empresa com muito mais respeito. Ponto 2 desse outro slide, treinamento. Treine os gestores sobre como aplicar a rotina disciplinar de forma justa e eficaz. Lá no Manual da Justa Causa, que é a minha aula, e dou esse passo a passo, eu mostro exatamente como é que você vai fazer essa advertência. Inclusive, dentro dessa Masterclass que eu vendo, ela tem um manualzinho onde você baixa a advertência, onde você baixa a suspensão e você só faz trocar ali o nome do funcionário e trocar qual foi o ato que ele fez que teve uma advertência, que teve uma suspensão. E para que isso aconteça, muda aí o slide. Vamos lá para o outro slide. Você precisa estabelecer regras claras e conscientes. Pessoal, o que é que você tem que fazer depois de assistir essa aula, que é gratuita, mas que deveria ser cobrada? Você precisa ter um código de cultura, você precisa ter muito bem definido qual a missão, qual o propósito da sua empresa. Você tem que mostrar qual é a visão que você quer que os seus funcionários tenham, para onde é que a tua empresa está caminhando. Por isso que você precisa ter esse código de conduta, e esse código de conduta vai te fazer mostrar quais são as políticas disciplinares. É aqui onde você mostra para eles que não é só uma cultura por uma cultura, mas dentro da empresa nós temos uma política, né? Nós temos uma disciplina, nós não aceitamos tudo. Muitas empresas fazem o quê? Tiram o celular, porque o celular diminui a produtividade, diminui o faturamento. E aí você tem que pensar no seu negócio, o que é que você vai fazer para criar esse manual, essa norma, né? Para que os seus funcionários tenham clareza, tenham consciência do que é que eles agora têm que cumprir. Um ponto muito importante é você também saber metrificar o que é que cada funcionário seu tem que fazer. Então, quando você tem minimamente esses 2 pontos com a metrificação, tanto o código de cultura quanto a política disciplinar, quanto a essa metrificação, você consegue estabelecer um procedimento, que foi o outro tópico que eu coloquei. Defina procedimentos claros e consistentes para a aplicação da disciplina, incluindo advertência e outras medidas. Quando você consegue ter clareza da metrificação, porque muitas vezes o teu funcionário ele é ótimo, ele não está cometendo nenhuma falta, só que ele não está atingindo o que é minimamente pedido dele. Então, é aqui onde você consegue chegar para ele e mostrar, disciplinar. Você não vai dar uma punição para ele, mas você consegue fazer uma reunião e mostrar que ele realmente pode melhorar. É dessa forma que você instala um procedimento na sua empresa. E partindo para o próximo slide, temos monitorando e ajustando a rotina disciplinar.
eu acabei de te falar sobre a questão da metrificação. E é aqui, nessa rotina disciplinar, onde você vai conseguir dar mais ênfase a ela. Não é só punir, não é só mostrar a sua autoridade, não é só saber juntar as suas provas, mas você precisa monitorar a sua equipe. Então, para que você monitore de forma adequada, o que é que você precisa? Primeiro, e tem um aí, ó, feedback. Você precisa tanto coletar feedback dos seus funcionários, o que é que eles têm achado da sua empresa, como é que eles estão vendo os outros colaboradores, assim também como você tem que dar para ele esses feedbacks de como é que ele está se saindo. Chamar o teu funcionário para uma reunião mensal de 5, 10, 15 minutos e perguntar como é que está saindo o trabalho dele. Dar essa devolutiva de como você tem visto. Receber também dele o feedback de como é que a equipe que ele está trabalhando está. Quem são as maçãs podres que estão ali que podem comprometer o teu negócio. Porque é desse feedback que a gente consegue fazer o quê? O ponto 2, análise e metrificação. Aqui eu coloquei, analise e metrifique todos os dados dos seus colaboradores para identificar áreas de melhoria. Muitas vezes a área de melhoria não é só um comportamento do vendedor, não é só um resultado do vendedor. Muitas vezes você vai receber nesse feedback um colaborador que todos os dias está perturbando, que todos os dias está chegando atrasado, que todos os dias está trazendo problema de casa para o trabalho, que todos os dias está desrespeitando alguém e por esse desrespeito está cometendo assédio moral. Então, são esses pontos que o feedback vai te trazer. É você começar a olhar por dentro das equipes, o que muitas vezes você, de fora das equipes, não consegue enxergar. Então lembra, primeiro ponto para você monitorar, feedback. Segundo ponto, análise e metrificação. E o terceiro ponto que eu trouxe para você é em relação aos ajustes. Pessoal, ajustes sempre têm que ser feitos. Ajustes sempre têm que ser realizados. Aqui eu coloquei, faça os ajustes necessários na rotina disciplinar para garantir a sua eficácia. Por que é que eu coloquei isso? Porque muitas vezes a tua rotina disciplinar, ela começa a ficar manjada, ela começa a ficar comum. E ali muitos empregados, principalmente os mais malas, aqueles que realmente são improdutivos, vão encontrar meios para burlar. Então é importantíssimo que você realize esses ajustes passando pelo feedback e analisando as métricas. Passando para esse novo slide, eu venho te mostrar o que é que acontece no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em São Paulo, quando se trata de justa causa. Pessoal, pasmem que em São Paulo e no Rio de Janeiro, de cada 100 justa causa que são dadas, 78 são revertidas. No Rio Grande do Sul, como consta aí, 71% são revertidas. Yuri, e isso é tão ruim? Sim, pessoal, isso é muito ruim. Por quê? Porque você vai ter que pagar provavelmente uma indenização. Por que essa indenização? Porque você não aplicou de forma correta. Você pode ter que reintegrar aquele funcionário ou mesmo você vai ter que pagar um mês de aviso prévio do salário dessa pessoa. Isso também pode ser dobrado. Por quê? Porque você não pagou nas verbas rescisórias. Você vai ter que pagar 1/12 de férias, você vai ter que pagar 1/12 de 13º, você vai ter que fazer os depósitos de FGTS e recolhimento para o INSS, fora outras verbas que possam vir a ter, dependendo do contrato de trabalho que você tenha. Imagina a dor de cabeça. Yuri, e toda essa dor de cabeça ela vem principalmente pelo quê? Coloquei 3 pontos aí. Ausência de provas suficientes e desproporcionalidade da punição. Na verdade, essa ausência de provas suficientes, a gente pode dividir em duas, né? A ausência de provas, que muitas vezes a empresa não tem provas de jeito nenhum, e a outra, quando são provas insuficientes. Pessoal, aconteceu comigo hoje. Fui para uma audiência onde a minha cliente tinha sido dispensada por justa causa, né? A empresa tinha dado uma justa causa nela, e quando a gente foi pegar, a justa causa não tinha prova suficiente. O que é que aconteceu nesse caso dela? Essa minha cliente, ela foi para um hospital, recebeu um atestado, o médico tinha trocado o carimbo com outro médico. O carimbo que tinha no birô era do outro médico. Quando esse médico aplicou o carimbo e a empresa, que é o que você tem que fazer, ligou para o hospital para confirmar se essa paciente tinha sido atendida por esse médico naquele dia,
o hospital disse que o médico não tinha comparecido lá no hospital esse dia, porque o carimbo foi do médico trocado. A empresa deu justa causa. E onde foi que essa empresa teve o seu maior erro? Quando essa empresa não ouviu a reclamante. Quando essa empresa não ouviu a minha cliente. Minha cliente tentou explicar várias vezes e eles não deram ouvidos. E é isso que lá no manual da justa causa, que é a Masterclass que eu tenho vendida, que é a Masterclass que eu estou vendendo em todas as plataformas, Hotmart, Green e Kawaii, onde você pode adquirir para não passar por esses problemas. Hoje a gente teve essa audiência, eu não quis acordo. Na audiência anterior eu queria o acordo, não queria prejudicar a empresa, porque é o que eu mais prezo. Empresa é lugar onde é gerado emprego, mas você tem que ter gente decente, tem que ter gente qualificado. Quando eu fui tentar fazer um acordo, o advogado foi muito arrogante. Não, doutor, não temos acordo. O doutor vai sair muito melhor para a empresa de vocês. Ele não quis nem saber de acordo. Então hoje, nessa audiência de hoje, como eu tinha todas as provas documentadas, conseguimos um documento do hospital dizendo que esses carimbos realmente tinham sido trocados e pela imagem das câmeras a gente conseguiu pegar que a minha cliente realmente compareceu. Essa justa causa vai ser revertida. Por quê? Porque a empresa não soube documentar. E é isso que lá na Masterclass manual eu te ensino um passo a passo para inclusive saber como é que você vai fazer a reunião para dar essa justa causa. Na maioria das vezes, estas justas causas que estão aí, 78% no Rio de Janeiro, 78% em São Paulo e 71% no Rio Grande do Sul, os donos da empresa, gerente, contador, RH, sequer sabem roteirizar como é que você vai aplicar essa justa causa. Para você aplicar uma justa causa, você precisa ter um passo a passo muito bem estruturado. E é o que eu vou te passar daqui a pouco, ao final dessa aula. Então, passando para o próximo slide, o que é que a gente tem aí? Os desafios de aplicar a justa causa. Primeiro, falta de evidências convincentes e segundo, procedimentos incorretos. Foi exatamente o que essa empresa fez. Essa empresa não colheu, evidências que fossem realmente convincentes. Por quê? Porque eles não pediram a documentação. Eles não pediram que o hospital emitisse um documento dizendo que a minha cliente não tinha comparecido naquele ambiente, naquele estabelecimento. A pessoa responsável pela empresa só ligou e perguntou se o médico fulano de tal tinha atendido naquele dia. E ele não tinha atendido. E com isso, eles deram a justa causa. Falta de evidências convincentes, procedimentos incorretos, são os dois tópicos que tem aí. E aí, nesse slide, fala: a reversão da justa causa na Justiça do Trabalho é um risco frequente para empresas que não dominam as nuances da legislação, por provas incompletas, por não saberem produzir provas, dentre outras. Então, passa o slide aí para a gente chegar nesses outros desafios, para aplicar uma justa causa de forma correta. Falta o quê? Falta um método. Falta o quê? Falta uma coerência com o que aconteceu. Falta o quê? Falta documentação. E tudo isso é o passo a passo que eu vou te dizer agora. Quer dizer, daqui a pouquinho. Então, pessoal, tenha em mente, para você dar uma justa causa, você não precisa ser um expert. Você não precisa saber de tudo, de todos os seus direitos. Mas você precisa seguir um método, você precisa seguir um passo a passo, você precisa documentar, você precisa saber começo, meio e fim. O que é que a empresa precisa ter? Quais são as formas que a empresa pode dar essa justa causa? Como é que essa empresa consegue provar? E como eu já estou te falando, qual é o meu método? Passa aí que agora eu vou te abrir qual é o meu método. Sem enrolação, bora para cima! Como eu te falei, aula super rápida, super objetiva, trazendo conhecimento de valor para você. Vamos agora para o meu método infalível para aplicar a justa causa com segurança, para aplicar a justa causa sem correr riscos de lá na Justiça do Trabalho haver uma reversão. E qual foi o primeiro ponto que eu trouxe aí? O topo da pirâmide. Nós precisamos ter uma definição clara do método que a gente vai aplicar. E qual é essa definição clara? Você precisa ter duas formas. Ou você vai aplicar essa justa causa, porque ela vem de faltas gradativas e sucessivas. Então,
o seu empregado vinha faltando ou vinha cometendo alguns erros e você veio dando advertência, 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 suspensão, suspensão e aplica uma justa causa, ou você vai ter que aplicar uma justa causa já de forma incisiva, né? Ele cometeu um ato que foi muito grave, ele cometeu um ato que foi lesivo, foi um ato que tirou a confiança que você tinha nele. E aí você vai precisar fazer o quê? É a segunda parte do método, fundamentar. Toda justa causa precisa de uma fundamentação, que está lá no artigo 482 da CLT. Então fique muito atento. Primeiro, qual é a forma que você vai dar a justa causa? Segundo, qual é a fundamentação que você vai aplicar? Qual é o terceiro ponto? São 6 perguntas. Essas 6 perguntas eu não vou te dar, porque isso só tem no meu manual da justa causa, também não é justo que eu te dê essas 6 perguntas, mas por tudo que eu já falei aqui, você consegue identificar quais são essas 6 perguntas. Por exemplo, proporcionalidade, se foi no tempo correto, enfim. Agora é seu papel de ir atrás. E tem 3 momentos, que é a última parte aí, né? E esses 3 momentos são importantes para o que, Yuri? Nesse teu método aí de 4 pontos. 2 formas, 14 fundamentações, 6 perguntas e 3 momentos. Esses momentos, pessoal, dizem respeito à apuração daquela falta grave. Existem 3 momentos que você vai precisar analisar: antes, durante e depois. Como assim, Yuri? Antes, durante e depois. Antes, durante e depois da apuração de provas. Você precisa produzir as provas. Não é só fundamentar, não é só dizer: coloquei o meu funcionário para fora porque ele estava me roubando, peguei aqui o artigo 482, a linha A da CLT, ou inciso A da CLT, e agora consegui fundamentar e vou dar uma justa causa. Não é assim. Você precisa produzir provas. E existem esses 3 momentos para a produção de provas: antes, durante e depois da apuração. Então, para toda justa causa, você precisa apurar. Dentro do Manual da Justa Causa, inclusive, eu criei um dossiê. Eu criei um dossiê para ensinar os meus clientes, né, quem compra o Manual da Justa Causa, como é que ele vai criar esse dossiê. Qual é o passo a passo dentro daquele dossiê para realmente ficar tudo muito bem embasado, muito bem documentado. Como eu já falei para você, são 2 formas da gente aplicar a justa causa. Ou ela vem de forma gradativa e sucessiva, ou ela vem de uma vez, porque o ato foi grave o suficiente para ensejar em uma justa causa. Você fraudar um atestado médico não é a mesma coisa do que você chegar atrasado. Então, para cada tipo de comportamento, você precisa ter uma política de rotina de advertência. Por isso que no início dessa aula eu falei sobre a rotina de advertência. Você precisa ter esclarecido ali, né? Você precisa ter um código de cultura que delimite quais são, o que é que você não admite na sua empresa, o que é que você quer e o que você não quer. E para a gente não se estender muito, vamos aí para o nosso terceiro ponto, que são os procedimentos justos. Assegure de que todos os procedimentos sejam seguidos de forma justa e transparente. Acabei de falar para vocês, no caso da minha cliente, eles não ouviram a minha cliente. E um dos pontos fundamentais para você aplicar uma justa causa no momento da reunião, porque para você aplicar uma justa causa, você tem que suspender o funcionário. Quando você suspende ele para fazer a apuração, aí você reúne tudo. No momento da reunião, você vai apresentar todas as provas que você tem a ele e vai comunicar para ele a justa causa. É nessa hora que você vai pedir que ele dê a devolutiva, que ele diga o que aconteceu segundo a ótica dele. Por quê? Porque senão você não abriu para ele a ampla defesa, o contraditório, e aí ele chega lá na Justiça do Trabalho e diz: não, mas eles nem me ouviram, ele aplicou uma justa causa sem nem saber o que eu tinha a falar. E não foi assim. Inclusive, lá no Manual da Justa Causa, eu dou uma técnica que é infalível para você ter essa reunião toda documentada. E nessa técnica que eu dou, você inclusive consegue se conter. Por quê? Porque muitas vezes, na hora da justa causa, o dono, o gestor, dá uma exaltada, né? E também esse funcionário, ele precisa assinar a comunicação da justa causa. E se ele não assinar, Yuri, o que é que vai fazer?
lá no Manual da Justa Causa também tem. Aqui já estou te dando coisa gratuita demais. Então, pessoal, aqui a gente encerra essa Masterclass. O que eu queria trazer para você era uma consciência de que o teu negócio ele precisa ter uma rotina disciplinar, de que o teu negócio ele precisa ter uma estrutura em que o colaborador ele diga, meu irmão, isso aqui é sério. Cara, essa empresa aqui não é igual à maioria das empresas que a gente vê por aí, não. Nessa empresa, eu tenho que ter responsabilidade. Então, eu espero que você realmente tenha gostado dessa aula. Eu espero que você aproveite muito essa aula. E eu também vou deixar aqui algumas imagens para vocês de como é que está o Manual da Justa Causa. Como é que está a minha Masterclass. Eu não quis fazer um curso para não ficar muito estendido, como eu falei para vocês já no início dessa nossa aula. Eu sei que vocês não têm tempo, vocês querem coisas objetivas, vocês querem coisas práticas, vocês querem ganhar dinheiro, vocês querem ganhar tempo, vocês querem ter mais produtividade, mais faturamento. E é através desse manual que eu coloquei, né, que estou vendendo agora para vocês, que vocês vão conseguir criar tudo isso. Inclusive, nesse manual, eu coloquei um e-book das 11 regras mais praticadas no Brasil, né? Quais são os 11 pontos, quais são as 11 ferramentas que a empresa coloca ali, quais são as 11 regras que a empresa coloca ali, que ela consegue fazer com que a proteção judiciária chegue para ela e que ela consiga documentar tudo o que é necessário. Então, muito obrigado, meu amigo empresário, gerente, RH, contador, líder de equipe, por você ter ficado até aqui. Um grande abraço, estamos juntos e segue lá no meu perfil, @Dr. Yuri Biapina.